Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O amigo Central 3 que nos ouve é muito bem-vindo. Este é o podcast Meu Time de Botão, um dos mais longevos da história. Longeva já também da Central 3, que está em seu 5º ano de vida, o Matias Pinto. Exato. É tempo pra caramba e a gente... Não sei como aguentam a gente ainda. Pois é, e a gente já era amigo já há uns outros 5 anos. Outros antes 5 anos, disso, né? Pô, exato, você tá tão bom de data. Que saco, hein, Matias? Pô, que saco. Muito tempo do teu lado, Matias, não aguento mais. Você tá bom? Eu tô bem, você? Tô bem também. A gente vai tocar na próxima hora aqui um time de botão que se eu tô bem com as datas, talvez eu não esteja tão bem com a matemática. Mas acho que nunca tocamos em um time ou seleção ou jogador num elástico temporal. Então, a gente vai falar praticamente de 2 décadas, sim, né? 20 anos. De quase 20 anos aí. De na verdade, um time não, uma seleção que tem a sua... Eu acho que tem a representatividade legal. Primeiro porque a gente está em janeiro, Matias. E janeiro, ano sim, ano não, tem a Copa Africana de Nações. Eu tenho lembranças muito boas e gostosas da Copa Africana de Nações. Adoro essa competição, que foi trazida pela ESPN Brasil, se eu não me engano, pelo Elvídio Matos, que achava muito bacana, muito simbólica, né, a Copa Africana de Nações. E é um torneio muito legal e que, felizmente, esse ano nenhum canal, nem da televisão aberta ou fechada no Brasil, está transmitindo. E que estreou Guiné-Bissau, terra do meu amigo Vladimir, pela primeira vez ali na fase final da CAN. Então um abraço aí para todos os Jurtos, porque isso é muito bacana da Copa Africana de Nações, são os apelidos das seleções. Você não tenha dúvidas disso. Tem aquelas coisas assim, né? Águia de cobre, né? Essas coisas. São nomes muito bons. Míticos, né? Nomes, geralmente nos outros continentes é mais em relação à cor da seleção, mas lá tem esse simbolismo da fauna, da história do país, é muito bacana. E eu me recordo muito claramente da Copa Africana de Nações ser uma atração de férias. Eu, no litoral sul dessa cidade de São Paulo, aqui, na praia, antes dessa história de TV a cabo, de satélite e tudo mais, só pegava 1 ou 2 canais, no máximo 3 naquela televisão do litoral. Nenhuma delas era a TV Manchete, que passou a Copa Africana de Nações. Eu acho que foi aquela que a Costa do Marfim ganhou, foi em 92. Se eu não me engano, 92. Foi em 92. E, enfim, são memórias. Esse programa abre sempre espaço para a nostalgia. E se a gente agora, em 2017, ouve o Infantino, presidente da FIFA, dizer que a Copa do Mundo vai passar de 32 para 48 times, é correto que a gente, então, comece essa história. A gente ainda não falou qual é a seleção de Camarões, e a gente tem o ponto de partida dessa seleção e dessa expansão do futebol africano a partir do aumento de 16 para 24 participantes na Copa do Mundo, que acontece nos anos 80, Matias. Correto. Essa decisão foi tomada com a ascensão do João Avelange, né, a presidência da FIFA. E nada mais era do que uma troca de favores, né, do Jean-Marie e as federações emergentes, né, sobretudo de África e Ásia. E quem celebrou muito dentro do continente africano esse aumento da vaga, né, dobrou, né, era uma vaga, virou 2, foram as seleções do sul do Saara, né, já que o futebol na África ele era mais... ele tinha mais tradição no Maghreb, né, nos países do norte do continente, enquanto que a única seleção que tinha representado a África subsaariana tinha sido o Zaire em 1974.
E nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 82, a República de Camarões foi uma das 5 estreantes no torneio realizado na Espanha em 82. E os Leões Indomáveis não fizeram feio, empataram os 3 jogos válidos pelo Grupo A, ao lado de Peru, Polônia e Itália, que eram seleções tradicionais, né? Participavam de Copa com frequência. Um grupo sui generis, né? Que a Itália também passou com eu esqueci que você fala no boxe, né? Você faz no empate, também passou com 3 empates, acabou passando de fase assim com as calças na mão e foi campeã, crescendo muito de produção no mata-mata. Um grupo interessante, e para a Itália em 82 empatar com Camarões era um vexame, né? E Camarões foi mostrando ao longo dos anos seguintes que não, era o primeiro ato de uma seleção que cresceria muito e seria a principal representante de um continente no cenário internacional. Isso. Coube a Gregório Mbida a honra de ser o primeiro camaronês a balançar as redes mundialistas. Foi no jogo contra a Itália, 1-1, já que Peru versus Camarões e Polônia versus Camarões terminaram em 0-0 ambos os jogos. Esse era só o começo da história. Pelos próximos 20 anos, a seleção africana de Camarões foi aquela que chegou mais longe no futebol internacional. Falaremos de Copa Africana, de Copa do Mundo e também de Olimpíadas. Matia Pinto, já dando o primeiro... O ato contínuo dessa Copa de 82 acontece já em 84, 2 anos depois, portanto, com a seleção camaronesa conquistando a Copa Africana de Nações. Isso, batendo a Nigéria na final por 3-1, disputada em Abidjan, capital da Costa do Marfim. E o melhor resultado da FECAFUT até então havia sido o 3º lugar em 1972, quando o país havia sediado a competição continental. Agora vamos aos gols marcados por Muda Lawal, que não é aquele, viu, Leandro e a mim, para a Nigéria, e René Nidjea, ou seria Ibrahim Aoudu, porque eu vi uma certa confusão nas súmulas. O primeiro gol, o gol de empate de Camarões, já foi creditado a ambos. Teófilo Abega, que foi o artilheiro da equipe naquela competição, e Ernest Bungué, a favor de Camarões. Ainda bem que o Paulo Júnior não está aqui, né? Senão a gente não saía do estúdio em menos de 2 horas. Vamos ouvir. Aoudu, chute! Égalisation! Quel coup de pied! Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega, toujours, Abega, Mila, Abega! Quelle action! Ebongue, contre-attaque Ebongue qui va tirer! Então você vai tomando nota aí. A gente já falou de Camarões na Copa de 82, beneficiado pelo aumento de número de seleções, 3 empates em 3 jogos da primeira fase. Agora a gente falou da Copa Africana de Nações, 2 anos depois, de 84. A gente acabou de ouvir o áudio de Nigéria 1, Camarões 3. Camarões dando seu recado no departamento doméstico. E mais tarde, ainda em 84, vamos na linha cronológica, os Leões Indomáveis debutam em outra competição internacional. Agora, Jogos Olímpicos de Verão. Porém, a aventura dos jovens camaroneses, agora em Los Angeles, terminou antes do previsto. O regulamento permitia apenas jogadores com até 5 partidas pela equipe principal. Não, né? em nível A, em competições, em competições consideradas nível A, ou seja, a Copa Africana de Nações não era considerada, mas as eliminatórias sim, então era uma confusão, mas era o regulamento desse que foi a primeira edição do futebol nos Jogos Olímpicos que permitiu jogadores profissionais. Camarões perdeu para a Iugoslávia e para o Canadá, ganhou do Iraque, mas isso não foi suficiente. A frustração semelhante à eliminação para o Mundial seguinte.
o Mundial de 86. 5-2 para a Zâmbia no placar agregado foi o score. Foi o score da facada que tirou Camarões do Mundial do México. E na defesa do título africano, 2 anos depois, de 88... Não, em 86. Em 86? Isso. A Copa Africana de Nações me confunde, não é de 4 em 4, né, pô? Sacanagem. O Camarões tinha a defesa do título africano e perdeu para os anfitriões, o Egito, que jogou em casa e venceu por 5-4 na disputa por pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar. Isso. Mas a volta por cima da equipe liderada pelo já veterano Roger Milá, artilheiro da competição realizada no Egito, veio na edição seguinte da CAN, quando a Nigéria foi novamente a vítima na edição disputada em Marrocos. Curiosamente, os faraós, Leões Indomáveis e Super Águias foram sorteados para o mesmo grupo, no qual os atuais campeões foram eliminados. Nas semifinais, Camarões e Nigéria passaram respectivamente por Marrocos e Argélia. Na decisão realizada no estádio Mohamed V, em Rabat, capital marroquina, Emmanuel Koundé converteu o pênalti solitário que garantiu o bicampeonato para Camarões. Ainda bem que não foi eu que li essa parte do roteiro, viu, Matias? Porque pra mim é Mohamed V. Você meteu um sangue. Porque estamos em Rabat, né? Nada mal. Vamos ouvir então Camarões 1, Nigéria 0, mais uma traulitada camaronesa sobre a Nigéria em uma Copa Africana de Nações. Ed è Koundé che si incarica della battuta di questo calcio di rigore. Momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi. Parte Koundé, destro, tiro, gol! Splendida l'esecuzione di Koundé e il Camerun è in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. Então a gente vai chegando no fim da década de 80 e entrando no momento mais glorioso. Se nos anos 80 Camarões conseguiu participações mundiais e títulos domésticos, em 90 conseguiu mais do que isso, né? A partir dos anos 90 a gente vai chegar até 2000, vai chegar até Sydney, nas Olimpíadas de 2000. Um abraço para Luxemburgo, Alex, Ronaldinho Gaúcho e companhia. Já vamos deixando a dica para vocês. No roteiro, Matias, a gente começa assim. Se todos os caminhos levam a Roma, eu lembro do Vanucci. Se é fácil perder, é fácil. E aquilo não foi roteirizado. Se todos os caminhos levam a Roma, a seleção camaronesa teve, antes de viajar para a Itália na Copa de 90, escalas em Angola, Gabão, Nigéria e Tunísia. Esse foi o caminho das eliminatórias. Exato, né? Road to World Cup, né? como os jecas gostam de dizer. Esse foi o caminho de Camarões para classificar-se à Copa do Mundo naquele país, na Itália. E logo, na estreia, uma pedreira, a Argentina, atual bicampeã mundial, capitaneada por Diego Armando Maradona, jogo em Milão, abertura de Copa. Isso. Todos os olhos do mundo ali querendo ver o que seria capaz, né, a seleção dirigida pelo Bilardo. E foi um jogo muito brigado, né? Característica do time do Doutor, no qual os africanos tiveram 2 jogadores expulsos. Não, bateu demais. Foi uma carnificina. Mas mesmo assim bateram na Argentina, daí no modo figurado, né? Com gol de François Oman Piik, contando com falha do goleiro argentino Nery Pumpido, que seria substituído posteriormente nesse Mundial pelo Sérgio Goycochea. Uma falha grotesca, e uma das primeiras lembranças que eu tenho mesmo, assim, porque tem muita lembrança que a gente tem na vida, né, o Matias, que tá escorado numa foto ou numa coisa que a tua tia, tua mãe te conta e fica ali, sim, né? Esse Argentino Camarões ninguém me contou nada, eu lembro porque eu lembro mesmo, do dia. Você estava lá. Eu lembro do dia, eu lembro que, o meu cachorro já chamava Maradona na época, né? E era o Maradona em campo, e aquela coisa, né? Vai começar a Copa, e aquela ansiedade de uma criança. Eu era tão novinho, tinha 6 anos de idade, e lembro deste jogo, e não lembro, mas aí, pra quem eu torcia, eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei estupefato que Camarões
venceu a Argentina por 1-0 e já começou, já deu à Copa do Mundo um início surpreendente. A Copa do Mundo que não teria um desfecho surpreendente, né? Copa do Mundo que a Alemanha ganha não é uma Copa do Mundo que a gente pode chamar de surpreendente. Mas Camarões começa o seu lindo papel em 90 vencendo a Argentina e a gente vai ouvir o gol do Oman Bik. Macanaki otra vez, salta Vigic, gol, gol de Camerún, Vigic a los 21 minutos, Camerún 1, la Argentina 0. Eu vou passar rapidamente um time base da Copa de 90, né? O goleiro Nocono, que já desde 82 era o dono da meta e um baita goleiro. Chico Patti adora Nocono. Falou aqui um monstro, né? Ele estava conversando com o Chico. Quem também se impressionou muito com as atuações dele foi o Gianluigi Buffon, que decidiu ser goleiro, né? Por conta disso. Inclusive o nome do primogênito do Buffon é Thomas Luiz, em homenagem ao goleiro camaronês. Ô, louco. Que nada mal, hein? Só o maior goleiro da história do futebol, o Buffon. O Nocono que jogou no Bolívar, né? Chegou no Bolívar. Ele jogou Libertadores pelo Bolívar. Vejam você. E não foi o único que a gente vai comentar que chegou no futebol sul-americano. Exatamente. A linha defensiva com Tatal, Koundé, Noip e Ebuele. Meio de campo com Massing, Canabique e Macanaki. Mibu, um gordinho, né? Mibu era gordinho. Com a camisa 8. O Mafed era o 10. O Mambique. O camisa 7 tinha também o Canabique, né? Era o Mambique, o Canabique. E tem trivia, Leandro e a mim. Tem trivia? Tem trivia. O Paulo Júnior, fazendo as vezes aqui do Paulo Júnior. A trivia da Copa de 90 é quantos jogos o Milá começou de titular. Eu chuto 1. Mas eu tô chutando. Tá chutando. Então a gente vai falar depois sobre isso. Perfeito. Seguimos então com essa seleção que a gente acabou de escalar, com o Milá no banco, com um uniforme maravilhoso, um verde com verde, né? Listrinhas bem finas, calção vermelho forte, um meião amarelo vivo. A equipe dirigida pelo soviético. Aí você brincou comigo, Valery Nepomniachtchi. Opa! Ô, louco, enganou. Eu não sei se é essa pronúncia mesmo, mas eu tô convencido, viu? Lendo aqui, ó, porque é muita consoante, gente. É muito. O cara tem 3Y no nome. Camarões venceu a Romênia por 2-1 e nem mesmo a goleada sofrida na terceira rodada por 4-0 diante da União Soviética tirou de Camarões a primeira colocação do grupo, dando ao time a chance de jogar uma oitavas de final de Copa do Mundo, um momento único, um momento inédito na vida de Camarões e um momento que acabou sendo consagrado graças a um personagem de outros meu time de botão por aqui, chamado René Higuita, um doente mental. Com você, nesse jogo aí com Camarões, Higuita abusou da sorte. O Milá, que não tinha nada a ver com isso, fez 2 gols na prorrogação, que acabou sendo vencida por 2-1 por Camarões. E Colômbia também, que era, assim como Camarões, uma seleção que começava a chamar a atenção pela ofensividade, né? Era um confronto de duas ideias de futebol muito parecidas e, ironicamente, o placar se manteve em 0 no tempo normal, né? Só foi abrir o score na prorrogação com 2 gols do Roger Milá. Que saiu do banco. Saiu do banco. Já na fase seguinte, duelo de leões contra a Inglaterra. O English Team saiu na frente aos 25 minutos com David Platt, aproveitando o cruzamento de Stuart Pearce. A vitória camaronesa veio na etapa complementar, já com Roger Milá em campo, após pênalti batido por Emmanuel Koundé, e a bela jogada entre o veterano camisa 9 e Eugène Ekeke, que acabara de entrar. O Ekeke é um jogador preferido do Cleiton Cledir, né? A Keke. Então. Encobrindo Peter Shilton. Faltando 7 minutos, os britânicos empataram a partida quando Gary Lineker converteu a polêmica penalidade assinalada por Edgardo Coleçal. Pra mim, foi pênalti. Foi pênalti. Vocês vão... O Chico aqui tá fazendo sinal com a mão. Eu entendo, dói, mas foi pênalti. Não, eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que não foi pênalti.
tanto esse quanto o da prorrogação, mas o pênalti convertido por Camarões também não foi pênalti. O juizão, para mim, errou nos 3. Claro, muito difícil, né? Copa do Mundo, 8 quartas de final, mas eu revi bastante, né, esses lances para ter uma opinião. Para mim, errou nos 3. Porém, o Lineker, que não tinha nada a ver com isso, também converteu a infração máxima na prorrogação, deslocando mais uma vez o goleiro Tomás Nicono, colocando um ponto final no sonho de todo o continente africano. Mas não tem lista da Copa de 90 que não trate esse jogo como pelo menos um dos 5 um dos 5 melhores duelos de toda a Copa. No próprio site da FIFA ele está em destaque. Exato, isso não é pouca coisa. Camarões brigou de igual para igual, quase chegou à semifinal. A Inglaterra enfrentaria a Alemanha, seria eliminada da Copa, o famoso jogo em que o Gascoigne entra em parafuso. O Lineker olha pro banco e fala: tira esse cara de campo. O cara tá mal, que ele tomou um segundo amarelo, né? Queria ficar fora de uma hipotética final. Campanha, né? Foi a última campanha bala da Inglaterra, né? Nunca mais da Inglaterra. A de 2002 foi bem murcho, assim, né? Foi bem chega nas quartas, mas chega nas quartas de que jeito, né? Enfim. Esse time da Inglaterra... acho que talvez tenha sido a última seleção inglesa numa Copa do Mundo. 1 minuto e 11 de áudio de Camarões 2, Inglaterra 3, Copa do Mundo de 90 para vocês. Olha o Macanac ali pelo meio. Gascoigne, esse é um jogador brilhante. Número 7, Camarões ficou olhando ali, não marcou ninguém. Olha a Inglaterra chegando. Olha o Lineker, faz a fita, vai pro chão, fica pedindo pênalti. O juiz vai lá pra marcar, tô falando. É um time irreverente. Eles parecem que estão jogando uma brincadeira de domingo e não uma decisão de vaga na Copa. Aí a Inglaterra, com futebol sério, vai lá, o que acontece? Ninguém marca, aquele é o Mambiwick número 7, que quer fazer gol de calcanhar, que fica cheio de gracinha. Tô olhando. Olha lá. Olha o pênalti aí. Foi pênalti, né? Vai Lineker para a cobrança mais uma vez. Ele fez no final do segundo tempo, quando empatou 2-2. Futebol é coisa séria. Vai Lineker para a cobrança, Inclone, é a esperança de Camarões. Partiu Lineker, bateu! Gol da Inglaterra! Lineker, número 10. Ô Chico Patti, dá um jeito aqui no ar-condicionado, viu? Não dá pra trabalhar desse jeito aqui. Né? Por quê? Com o ar, tem que dar um jeito aqui no ar-condicionado do estúdio, que é isso. Não entendi essa. Quem assistiu o Brasil e Colômbia vai entender. Ontem? Ontem. Eu não tô... Eu tô por fora dessa. O fato é que vamos contextualizar a irritação do Galvão Bueno, né? Depois de 94, o Galvão Bueno é uma outra pessoa, né? Ele levava as derrotas brasileiras de uma forma muito pessoal, né? O Brasil desde 70 não ganhava uma Copa e desde 74 ele transmitia uma Copa, então... Vai parecer que era com ele. Esse Camarões da Inglaterra foi dias depois do Brasil perder da Argentina, sair da Copa. Então ele aderiu a Camarões. O mundo, né? Quero que isso exploda, quero que aconteça alguma coisa. Por isso que ele estava amargo desse jeito. Ele tinha certeza que o Brasil perdia a Copa do Mundo por causa dele. Grande Galvão Bueno, né? Galvão Bueno... sei lá, eu só acho complicado essa visão que se perpetuou durante muito tempo em relação ao futebol africano como sendo irreverente, algo irreverente, mas indolente, né? Que de não levar a sério. Porra, velho, os caras estão jogando Copa do Mundo, você acha que eles não estão levando a sério mesmo o jogo, sabe? Eu acho que falta se colocar um pouco no lugar dos caras e do que eles representam. Por conta disso, eu separei um trecho aqui que anos depois o Roger Milá deu a seguinte declaração ao jornalista inglês Simon Cooper, autor do livro Football Against Enemy. Abro aspas pro Camisa 9. Eu vou dizer uma coisa. Se nós tivéssemos vencido a Inglaterra, a África poderia ter explodido. Explodido. Muitas mortes teriam acontecido.
O bom Deus sabe o que faz. Agradeço pela equipe ter parado nas quartas de final. Chegar até aí já nos permitiu viver uma doce alegria. Então, o Roger Milá e os seus colegas sabiam muito bem o que eles estavam representando e a responsabilidade que eles tinham, não só para Camarões, mas para o futebol africano. Isso foi muito importante. Tanto é que a gente está falando dessa seleção que chegou numas quartas de final como algo grandioso, né? Algo muito importante para a África. E para complementar essa sua... interessante pensar a respeito da irreverência ou não do futebol africano. Muito se fala que até então o futebol africano não era colonizado, né? Eu acho que a questão também não é bem isso, porque a gente acabou de falar que o técnico de Camarões já era um soviético, né? E com tudo que representa um treinador soviético, né? Que é aquele futebol científico, cheio de esquema tático, enfim. Exato, mas não há como negar que você assiste um jogo da seleção do Eto'o e assiste um jogo da seleção do Canabique e é outro Camarões, né? Mas alguma coisa mudou aí que não existe uma explicação Galvão buenística assim. Era reverente, agora não é mais. Agora eles viram descobriram que a Copa do Mundo é séria. Não, é um pouquinho mais complexo do que isso. Passa por questões inclusive físicas, inclusive psicológicas, enfim. Isso fica para um outro momento. O legado de Roger Milá e seus companheiros para a África resultou em uma vaga a mais no Mundial seguinte. A FIFA se viu impelida a abrir um pouquinho mais a fresta para o futebol africano. E os Leões Indomáveis estiveram mais uma vez presentes na Copa, dessa vez de 94, nos Estados Unidos. Contudo, o empate contra a Suécia e as derrotas de 3-0 para o Brasil e 6-1 para a Rússia, o jogo do Salenko, virou artilheiro da Copa porque fez 5 gols diante de Camarões, davam indícios de como seria o restante dos anos 90, Matias. Isso, vamos ouvir aí então, né, os gols de Brasil e Camarões, porque para mim, que eu sou 2 anos mais novo que o Leandro e a mim, para mim essa foi a primeira vez que eu vi Camarões, principalmente a dança do Roger Milá comemorando o gol contra a Suécia na rodada anterior, né? E tinha muito aquela preocupação, eu lembro do clima para o jogo com Camarões, que na verdade Camarões parecia que era a equipe a ser batida no grupo, né? O Brasil estava disputando vaga com Camarões, não com a Suécia, como acabou acontecendo. A seleção brasileira iniciou a partida tentando envolver Camarões com toques rápidos e Romário só não abriu a contagem por abusar do preciosismo. Veja aí. Além da retranca de Camarões, o Brasil também teve de enfrentar no primeiro tempo a má arbitragem do mexicano Arturo Brício, que entre outros erros não marcou um pênalti de Song Enzinho. Aos 39 minutos, finalmente o gol do Brasil. Dunga deu ótimo passe para Romário, que deixou 3 jogadores de Camarões para trás e tocou na saída do goleiro. Veja novamente a classe do baixinho Romário e o segundo gol dele na Copa. Brasil! No segundo tempo, os zagueiros foram para o ataque. Na cobrança de córner, Márcio Santos quase fez de cabeça. Para parar o Brasil, Camarões passou a apelar e Song foi expulso por entrar com violência em Bebeto. E logo em seguida o Brasil aumentou. Jorginho cruzou na medida, Márcio Santos completou de cabeça. Confira outra vez o gol de Márcio Santos, Brasil 2-0. Aí ficou fácil, o terceiro gol não demorou. Romário chutou, o goleiro rebateu, Bebeto aproveitou bem o rebote. Veja aí a rapidez e oportunismo dos 2 atacantes do Brasil no terceiro gol. Final, Brasil 3, Camarões 0. Brasil 3, Camarões 0. E se você não fazia a brincadeira da data de nascimento com o álbum de figurinhas, você perdeu tempo. Saibam vocês que Anthony Bell, o goleiro que substituiu no Kono na Copa de 94, era o único do álbum da Copa de 94 que nasceu no mesmo dia que eu. Em 8 de outubro. Louco.
Eu olhei figurinha por figurinha, só o Anthony Bell nasceu em 8 de outubro. Eu nunca mais esqueci dessa informação absolutamente desnecessária e aleatória. Momento de entre-safra no futebol camaronês. A entre-safra, naturalmente, como é normal, demora a dar frutos e demorou. Mesmo a classificação para a terceira Copa do Mundo consecutiva, que foi ampliada para 32 seleções em 98 na França, dando assim mais 2 vagas para a Confederação Africana, nem isso apagou as más colocações de Camarões na Copa Africana de Nações, por exemplo, cujo melhor resultado foi o 8º lugar na edição de 98 em Burkina Faso, começo de 98, ano de Copa do Mundo, o time se preparando e não passou nem das quartas de final naquela ocasião. Isso, mas em 2002, com a ascensão do jovem Samuel Eto'o... 2000, né? Não, 2000, isso, perdão. Com a ascensão do jovem Samuel Eto'o, um dos destaques da Liga Espanhola, a seleção camaronesa voltava a uma decisão continental contra a arquirrival na cidade mais populosa da Nigéria, Lagos, né? Já que a capital é Abuja. Eto'o e Patrick Mboma abriram a vantagem para os visitantes no primeiro tempo, mas Rafael Chukwueze e JJ Okocha empataram minutos depois do intervalo, levando a partida para a disputa de pênaltis. Nwankwo Kanu parou no goleiro camaronês Alioune Bokar, enquanto seu companheiro Victor Ekpeba acertou o travessão. E daí você justo com o Ekpeba, ele acertou o travessão, mas a bola entrou. O assistente que não validou. Foi roubadinho. E curioso, né? Porque a Nigéria jogava em casa, já que o torneio foi sediado junto com Gana. Apesar de Marc-Vivien Foé desperdiçar a sua cobrança, coube ao capitão Rigobert Song garantir o terceiro caneco para Camarões. E aí, Matias Pinto fez questão de colocar vários nomes aqui no texto para que você já vá percebendo o que é uma entre-safra de respeito, né? Vai terminando a década de 90 e nomes como Roger Milá dão espaço para nomes como Eto'o. E aí a gente ouve tanto os nigerianos Kanu e Ekpeba quanto os camaroneses Foé, que Deus o tem em ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre, e o Mboma, que era um tanque, um jogador fortíssimo, o Okocha também nigeriano, muito festejado, muito bom jogador, o Song, um líder, um zagueiro muito forte. E né, o Song que a gente ouve no áudio do Léo Batista, ele sendo expulso, ele estreava com 18 anos naquele Mundial. Perfeito. 18 ou 19, tá aqui no roteiro depois, no botão por botão. O fato é que 2000 chega para consagrar a entre-safra e a nova geração de Camarões, campeã africana de 2000. Vamos ouvir Camarões e Nigéria na final. One of the most incredible shootouts might come to an end. Rigobert Song for the Nations Cup! And he's won it for Cameroon! Their inspirational captain has won the Nations Cup for Cameroon after an astonishing shootout. Tava esperando barulho de torcida, né? Não tem, não. Claro que não. Jogando na Nigéria e o clima foi o maracanazo nigeriano. O Lagosão. O Lagosão, exatamente. Meses depois, alguns dos jovens campeões sobrevoavam o Oceano Índico com destino à Austrália para representar o país nos Jogos Olímpicos de Verão. Sydney, como gosta de dizer Felipe Nobre Figueiredo, do xadrez verbal, Sydney era a sede olímpica, inclusive uma cidade que consagrava, mais uma vez, lembrando da nostalgia da minha juventude, que os jogos de madrugada, sabe que eu tô quase virado, você chegou aqui, eu tava dormindo no chão. Eu percebi. Porque a porra do Australian Open sim. Tá acabando comigo, Matheus. O jogo do Federer foi às 6 da manhã. Meu Deus. E que jogasse, hein? Federer, 36 anos, dando suas últimas raquetadas aí em alto nível. Tem que assistir, pelo menos a final assista, viu, Matias? Vale a pena. No final de semana, pelo menos. Porque o velhinho vai fazer falta. Voltando, não agora ao Alberto da Austrália, mas às Olimpíadas, em Sydney, a delegação camaronesa caiu no grupo C, no qual venceu o Kuwait por 3-2,
e empatou em 1-1 com os Estados Unidos e com a República Tcheca. Isso foi suficiente para garantir a segunda colocação e a classificação consequente para as quartas de final, na qual enfrentaria o Brasil, favorito para a medalha de ouro. E aí temos a nossa cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Todas as trilhas do programa Meu Time de Botão são assinadas por George Harrison. Faço questão de citar isso, porque se um dia formos processados, eu posso me defender, porque dos Beatles eu não posso, né? Eles não podem tomar meu dinheiro. O George Harrison não, né? George Harrison. A família Harrison daí são uns 500. Exatamente. Eu fico com medo. Mas o George Harrison... Era o meu Beatle favorito também. Não era o meu Beatle favorito, mas enfim. Eu não sei quem é. Não sei quem é meu Beatle. Quem é? Eu não sei. Que pergunta é essa? Não sei quem é. Olimpíada de 2000, Sydney, Austrália. A seleção comandada por Vanderlei Luxemburgo contava com o talento de Alex, Ronaldinho Gaúcho. Eu não vou falar Giovani. Contava com o talento de Giovani. Na época era um prospecto. Era um prospecto. Giovani, não o Giovani Gago. Giovani dos Santos, do Barcelona. Giovani do Cruzeiro. Do Cruzeiro também jogou no Barcelona. Também foi pro Barcelona. Tinha acabado de fazer gol de título de Copa do Brasil, né? Porque pra mim marcou. Pra você marcou um pouco, E era um time com grandes nomes, como Mozart, Marcos Paulo, Baiano. O time mas tinha grandes nomes. Bilica também, né? Bilica, mas tinha o Lúcio, né? Começando, o Roger. Lúcio no banco. Roger Flores também no banco. Era a seleção que tinha esmirilhado em Londrina no pré-olímpico e... com o Alex e o Ronaldinho Gaúcho, né? Inclusive o Alex era o 10, né? O Ronaldinho Gaúcho era o 7. O Ronaldinho Gaúcho. A 10 não é... Você escolhe outra camisa. A 10 é do Alex. Na época, vamos ser justos, né? O Alex, campeão da Libertadores pelo Palmeiras. O Ronaldinho ainda estava se firmando no Grêmio. Tinha sido campeão gaúcho, bem certo, mas ainda não era o Ronaldinho Gaúcho, né? Exato. Noite de calor no Brisbane Cricket. Eu estou presumindo que estava calor. Eu acho que não, estava frio, era inverno na Austrália. Sei lá. Foi o Mimboma quem abriu o placar naquela noite, aos 17 minutos, com cobrança de falta, uma barreira mal armada. O Elton deixando um canto muito, muito exposto. O Brasil tomou 1-0. E à medida que a seleção canarinho perdia oportunidades de empatar, os ânimos foram aumentando e esquentando. Faltando 15 minutos para o apito final, o Jeremy foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, o quarto de sua equipe, e o selecionado camaronês ficou então com 1 a menos e se fechou lá atrás. Isso, se fechou lá atrás. Nos acréscimos, Roger Flores, saído do banco, lançou Alex, que tentou se livrar da marcação em direção ao gol, mas foi puxado por Aron Nigbat, que também foi expulso. Ronaldinho Gaúcho contou com um desvio na barreira para levar a partida à prorrogação. Só uma coisa, né? Antes dessa cobrança de falta, tem o clássico momento em que o Lúcio dá uma cabeçada no Roger. No Roger, isso ficou correto. Na sonora a gente vai ouvir esse lance. O Ronaldinho contou, né, com a ajuda da barreira, a bola desviou, iludindo o goleiro camaronês. E na prorrogação, o Fabiano Ogenro estava em condição legal quando marcou o que seria o gol de ouro, mas o bandeirinha viu impedimento. E quando parecia que a vaga seria decidida na marca da Cal, Modeste Imibami acertou um chute na entrada da área sem chances para Elton. Portanto, o Brasil com 2 a mais perdeu para esse Camarões que, embora tivesse brilhado na Copa de 90, embora tivesse feito coisas interessantes em Copas do Mundo e também em Olimpíadas, ainda não tinha uma conquista, um primeiro lugar de pódio. E a partir dessa vitória inesperada e muito festejada em Sydney, Camarões abre caminho para isso. Vamos ouvir então Brasil 1, Camarões 2, Matias? Correto. Vamos lá. Como definir o desempenho de uma seleção que joga apenas 15 minutos? Desperdiça com a Tirson e com Fabiano.
E ainda é prejudicada pelo árbitro Herbert Fandel, que erra ao marcar toque de Fabiano nesse lance. Na cobrança, Mbomá faz 1-0. E como explicar que os favoritos ao ouro não reajam? Pelos erros de passe? Pelos erros de posicionamento, um time sempre impedido? Pelo nervosismo? Ou temos azar? Roger acerta a trave, não o gol. E eles seguem errando pelo segundo tempo. Vem Jeremy ser expulso por reclamação e nada. Nada até os acréscimos. Nguimba puxa Alex e é expulso. A seleção beira o descontrole. Ele ali com o Roger. Isso não pode ter. Que desentendimento é esse, gente? Raça é uma coisa, descontrole é outro. Ronaldinho cobra. 1-1. Quem esperaria que o primeiro gol dele nas Olimpíadas seria o último? Que o beijo seria de despedida? Pois na prorrogação, com 2 jogadores a mais em campo, o Brasil foi incapaz de fazer o gol. De novo, as chances perdidas. De novo, o erro da arbitragem. Fabiano não estava impedido quando marcou este gol. De novo, a trave. Agora, tente explicar como Ronaldinho perde essa bola. Como Marcos Paulo escorrega. Como eles avançam até Mbami marcar o gol de ouro. Ouro. Lembra dele? Fica para a próxima. Como explicar? Como explicar? Brasil fora da Olimpíada, Camarões segue, Camarões na semifinal, pega o Chile. O Chile, que só foi para a Olimpíada porque esse time do Vanderlei Luxemburgo enfiou 9-0 na Colômbia. E o Chile precisava que o Brasil vencesse por 8. Nossa, isso eu não lembrava. No pré-olímpico. É aquela coisa, não tem mais jeito, a Colômbia tá na Olimpíada, né? Só se o Brasil ganhar de 8. O Brasil foi e ganhou de 9. E o Chile foi parar na Olimpíada com Zamorano e Salas no ataque, né? Usou muito bem a regra dos jogadores acima de 23 anos. O Chile havia eliminado... O Brasil abriu mão, né? O Brasil abriu mão. O Brasil nessa edição abriu mão, né? O que eu acho uma insensatez, mas enfim. O Chile havia eliminado a Nigéria, que era a atual campeã olímpica. Vale esse contexto também, né? Camarões via aí o seu principal rival de campo nos últimos anos como atual campeão olímpico e dava aquele gosto, aquela motivação extra, né? Quero ser também. Sim. Eles já mostraram que é possível, a gente quer chegar também. Chile e Camarões se enfrentando, portanto, e gols do Patrick Abanda contra, ele fez um gol contra, o Mboma e o Lauren marcaram os gols que garantiram novamente uma seleção africana na final olímpica. O Patrick Abanda, eu suponho que seja chileno. Não, gol contra. É verdade, porque o jogo foi 2-1, né? Foi 2-1. O Patrick Abanda foi o gol do Chile. Eu tô sem a escalação aqui de Camarões Olímpico. Mas eu vou procurar aqui. A gente chega na final olímpica, enquanto o Matias fala da final olímpica, eu procuro a escalação. Tá. Logo aos 2 minutos, Xavi, ele mesmo, inaugurou o placar no Estádio Olímpico de Sydney. Gabriel Garcia aumentou a vantagem para a Espanha nos acréscimos do primeiro tempo. O gol contra de Amaya na etapa complementar acordou o Camarões, que chegou ao empate com Eto'o. É curioso, né, que o Eto'o e o Xavi depois seriam colegas no Barcelona. A extenuante prorrogação não teve o gol da medalha de ouro. E mais uma vez, os Leões Indomáveis decidiam sua sorte nas cobranças de pênalti. Os 5 primeiros cobradores converteram até o erro de Amaya. O Amaya aí de novo, pegando a paçoca. Lauren administrou a vantagem, mas Albelda manteve a fúria com chances. Bastava Pierre Womé acertar a sua cobrança. Pierre Womé. Sein linker Fuß gilt als Präzisionswaffe. Womé gegen Aranzubia. Kamerun ist Olympiasieger. Pierre Womé verwandelt den entscheidenden Elfmeter nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit
siegt Kamerun im Elfmeterschießen 5:3 und hat die olympische Goldmedaille. Daí fica o desafio, né, da edição, porque eu só achei áudios em qualidade em italiano e alemão da confirmação de Camarões como campeão olímpico. Então daí eu pensei, italiano e alemão, qual que eu escolho? Escolheu o alemão, né? Já que Camarões, nas antigas, foi uma colônia alemã, então, sei lá. E a seleção de Camarões que entrou em campo na final contra a Espanha, eu vou colocar na pedra aqui. E agora? Que Deus nos ajude. Caminil, goleiro que teve longa carreira no futebol espanhol, inclusive. O homem é brincadeira. O homem. Patrice, a banda Ninguém Bate, Epalé, Loen, Jeremy, Arrudi, que depois deu lugar ao Meyongze, o Mimpo, Mboma e Eto'o. Essa foi a equipe escalada pelo Jean-Paul Akono. Obrigado, Eu não aguento, cara. O Meyongze, né? O Meyongze derruba qualquer um. Então, no segundo tempo, eu não lembro qual deles aí. Tinha um desses jogadores que tinha um apelido de Arantes por conta do Pelé. É. E o lateral esquerdo ninguém bate, hein? Ninguém bate. Ninguém bate. A Espanha com Aranzubia, Puyol, Lacruz, Marchena e Amaya. Albelda, Xavi, Velazaman, Angulo, José Mari e Tamudo. Muitos desses jogadores tiveram uma carreira sólida no futebol profissional. Inclusive o Tamudo, que também é um baita... jogador que não precisa falar. Exatamente. Então Camarões conquistou a Olimpíada de 2000 e Olimpíada Sub-23, você imagina que são jogadores que ainda têm frutos para dar, e Camarões realmente viu nesses jogadores frutos serem colhidos. 2 anos depois, o bicampeonato da Copa Africana de Nações em 2002 aconteceu. Camarões também classificou-se para 3 dos 4 mundiais disputados nesse século novo, em meio a um racha no plantel. Ainda assim, conseguiu todas essas classificações. E foi vice-campeã da Copa das Confederações em 2003, uma Copa das Confederações muito triste, pela morte do Foé em campo, né, o jogador de Camarões. Esses feitos foram insuficientes para alcançar o brilho daquela manhã de sol em Sydney. Realmente, aquela foi a cereja do bolo e a gente testemunhou o título camaronês olímpico, que pode ser considerado, e é até hoje, sim senhores, o ápice do futebol daquele país. Vamos pro botão por botão. Botão por botão. Vamos pro botão por botão. O tempo urge, Matias Pinto. E vamos já começando pelos goleiros. A meta camaronesa, que neste período foi quase sempre defendida por goleiros que se destacaram também no futebol europeu. A começar pelo Nocono, que assumiu o posto em 76. Ele que é revelado pelo Canon Yaoundé. Titular durante a Copa de 82, o Nocono seguiu na Espanha, onde defendeu o Espanyol por 9 temporadas. A gente acabou de falar de um goleiro que também jogou lá, né? O Kameni também jogou no Espanhol. O Nocono também disputou o Mundial de 90, cuja atuação inspirou inclusive o jovem italiano chamado Gianluigi Buffon. Ele foi convocado para a edição seguinte também, mas quem jogou foi o Anthony Bell. Pendurou as luvas depois de 3 anos no Bolívar. E de acordo com o levantamento do IFFHS, ele é o segundo melhor goleiro africano do século XX, atrás somente de Joseph Anthony Bell, Matias. Anthony Bell, que dividiu o posto com o Thomas a partir de 1977, sendo titular na campanha do bicampeonato africano, dos Jogos Olímpicos de 1984, quando se transferiu para o Olympique de Marseille, e da Copa do Mundo de 1994. Ironicamente, o ponto mais baixo da sua carreira, já que tomou os 5 gols do Salenko e do outro, que ninguém lembra, da Rússia, e sua casa foi incendiada em Douala, cidade na qual se profissionalizou. Com a aposentadoria de ambos, Jacques Songo finalmente assumiu a titularidade, permanecendo até o Mundial de 2002.
Ele foi eleito o melhor goleiro da Liga Espanhola na temporada 96-97 e sagrou-se campeão pelo Deportivo La Coruña em 99-2000. Apenas a título de curiosidade, né, Matias? A gente citou que tem mais jogador que atuou por aqui. E trata-se de Bassey William Anden, goleiro que teve passagem discreta pelo futebol brasileiro. Ele atuou no Cruzeiro e no Bahia na segunda metade dos anos 90. Exato. Vamos passar agora para os defensores, né? Que dessa vez, por se tratar de um longo período, a gente está fazendo por bloco, né? Por setor ali no Estrelão. Os defensores, começamos com o Emmanuel Koundé, que foi um dos símbolos do bicampeonato da Copa Africana de Nações na década de 80, e também das 2 primeiras participações de Camarões na Copa do Mundo. Seu espírito de liderança encontrou substituto em Rigobert Song, que com apenas 17 anos disputou sua primeira competição oficial, a Copa do Mundo de 1994. Ele foi titular no empate com a Suécia e expulso na rodada seguinte, na derrota diante do Brasil. Em 1998, nova participação na Copa do Mundo e outra expulsão mundialista no currículo. Ele é o primeiro a atingir tal feito, no empate com o Chile. O recorde negativo não abalou, sendo capitão camaronês na conquista do bicampeonato continental e tornando-se o jogador que mais vezes vestiu, por 137 vezes, a camisa dos Leões Indomáveis quando se despediu do futebol em 2010. O campeão olímpico Pierre Ouamet também está na lista de defensores que valem um botão por botão. Ele poderia ter tido uma carreira tão longa quanto a do nosso querido Song, se não fosse o pênalti perdido contra o Egito pela última rodada das eliminatórias de 2006. Por causa desse vacilo, ele recebeu diversas ameaças de morte e largou mão. Saindo da linha defensiva, vamos chegar aos meio-campistas. Teófile Abega talvez tenha sido o primeiro grande ídolo do futebol camaronês. Se você não conhece Teófile Abega, procure. Apelidado de doutor, devido à sua inteligência dentro das 4 linhas, o Abega foi o capitão dos Leões Indomáveis na Copa de 82. Aquela lá do começo do meu time de botão, 3 empates em 3 jogos e tudo mais. Na Copa Africana de Nações e nos Jogos Olímpicos de 84, ele também foi o capitão da seleção. Infelizmente, o Abega teve que abandonar os gramados depois de chocar-se com o goleiro da Zâmbia, o Shabala. Isso foi em 86, um choque que comprometeu a sua carreira. E aí, Abega começou a atuar no campo político, sendo eleito prefeito do sexto distrito, né, de Yaoundé, a capital do seu país. O talento de Abega nunca foi superado na cabeça, no sentimento de quem ouviu, mas Camarões contou com verdadeiros leões, com o perdão do trocadilho, né, Matias Pinto, na meia cancha, e eu quero que você fale de alguns deles. Isso, são os casos de Marc-Vivien Foé e Jérémy Nigétap. O primeiro surgiu no Mundial Sub-20 de 1993, sendo convocado para a Copa do Mundo no ano seguinte. Em meio à péssima campanha de Camarões, Foé chamou a atenção do Lens, onde permaneceu por 5 temporadas e só não defendeu sua seleção em 1998, pois quebrou a perna durante a concentração. Plenamente recuperado, assinou com o West Ham United, que logo o emprestou ao Lyon, quando foi um dos destaques na conquista da Copa Africana de Nações em 2000. Participou da campanha da CAN e da Copa do Mundo de 2002 e do vice-campeonato da Copa das Confederações de 2003, quando teve morte súbita durante a semifinal contra a Colômbia. Jérémy estava em campo naquela final de tarde no estádio de Guerlain, assim como esteve ao lado do ex-companheiro nas demais conquistas citadas. De perfil mais baixo, teve sua primeira oportunidade fora do país no Cerro Porteño, onde permaneceu por alguns meses até acertar com o Gençler Birliği da Turquia. Após 2 temporadas na Liga Turca, mudou-se para Madrid, defendendo o Real por 3 anos, sendo emprestado ao Middlesbrough, atraindo o interesse do Chelsea e posteriormente do Newcastle. Voltou à Turquia, dessa vez para o Ankara-Gücü, para ganhar ritmo de cara à Copa do Mundo de 2010 e se aposentou no ano seguinte pelo Larissa da Grécia. Vamos aos atacantes, Matias Pinto. De Roger Milá a Samuel Eto'o, cada um em um ponto dessa linha cronológica. A seleção camaronesa sempre foi reconhecida pelo setor ofensivo qualificado. O Roger Milá
um dos mais badalados dele, estreou na liga local com apenas 16 anos. Foi em 1800 e... Quando estavam fazendo as regras do futebol. Ele foi convocado pela seleção 3 anos depois, com 19, e migrou para a Europa aos 23, assinando pelo francês Valenciennes. Após breve passagem pelo Principado de Mônaco, o Roger Miló pegou um corsário, né? Entrou num corsário, foi jogar na Córcega, tornando-se um ídolo do Bastia, e seguiu fazendo gols pela França, jogando pelo Saint-Étienne e pelo Montpellier. O cara rodou a França inteira. No começo de 90, ele rumou para o Saint-Pierrois da ilha. Meu Deus do céu, ele jogava no time da Ilha Reunião. Da Ilha Reunião. Meu Deus do céu. E depois eu descobri que esse mesmo time teve o Cissé e o Papin também. Era time de fim de carreira mesmo, viu? Após o sucesso na Copa do Mundo, não dava para o Roger Milá continuar no Saint-Pierrois. Então ele voltou para Yaoundé, para a alegria dos torcedores do Tonnerre. Ainda desbravou as ligas de Bali e Java, abandonando os gramados aos 44 anos e certamente com muita história para contar. Esse devia ir num resenha. Daí ninguém entendeu o que ele fala, mas tá tudo certo. Tem tecla SAP. Exato. Nessa mesma época, o Eto'o dava os seus primeiros passos nas canteiras do Real Madrid, o Matias Pinto. Isso. Da capital espanhola, ele partiu para os outros clubes da La Liga até se firmar no Mallorca, onde permaneceu por 4 temporadas, sendo contratado pelo Barcelona pela bagatela de 24 milhões de euros. Na Catalunha foi campeão de todos os títulos possíveis e manteve esse apetite na Inter de Milão, que pagou 17 milhões ao Barça. Em 2011 tornou-se o atleta mais bem pago do mundo, 20 milhões de euros por ano, ao assinar com o Wanzi Macalacachaka. o Macachacala, enfim, da República do Daguestão. A opção financeira não compensou a parte esportiva e Eto'o nunca voltou ao mesmo nível, trocando de ares de temporada em temporada. Chelsea, Everton, Sampdoria e Antalyaspor, onde se encontra atualmente. Há 3 anos anunciou sua aposentadoria da seleção nacional ao não conseguir passar mais uma vez da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele esteve presente em 98, 2002, 2010 e 2014. Mas é o maior artilheiro dos Leões Indomáveis, com 56 gols em 118 jogos. E por tudo isso, e talvez também por ter enfrentado o Brasil em 2 Copas do Mundo, em Olimpíada e tudo mais, Camarões, eu tenho a impressão que é o time africano mais simpático ao brasileiro que acompanha futebol. De acordo. Até pelo nome, né? Pra gente, Camarões... Sempre foi uma piada, né? Camarões, mas o mascote é um leão. Então a gente, né? É diferente de Camerun. Camerun não é camarão, né? Não, eu imagino que não. Não, né? Essa é boa, hein? É trivia também. Será que é como é camarão em francês? Camerun, né? É boa. A história de que Turkey é Peru é muito louco, né? Como é que pode, né? E o Peru também? Pra gente, Peru é Peru. Peru, Turquia. E Turquia é Turquia. Peru é uma coisa que a gente come, é um animal, um bicho e tal. Desculpa, os vegetarianos, não é que... A primeira coisa que me veio de Peru é uma coisa que a gente come. Não, Peru é um bicho, é um animal, tudo. Eventualmente a gente come. Os onívoros comem. Agora, Turkey, em inglês, é Peru. Isso às vezes eu fico mal com essa informação. E a seleção de Camarões, então, fecha o seu ciclo. Foram 20 anos aí, realmente muito legais, muito interessantes. Todo esse roteiro e toda essa ideia e todos esses áudios foram colhidos por Matias Pinto, que dá o seu tchau agora. O meu já foi dado aqui, ó. Gente, semana que vem a gente volta com mais um Meu Time de Botão. E a gente fica aí com uma música dos anos 80, mas que muita gente talvez tenha ouvido a melodia dela algumas décadas depois, né, em 2010, já que a Shakira fez a versão de Waka Waka, tema da Copa do Mundo disputada na África do Sul, inspirada em Zangalewa, que é uma música do grupo camaronês Golden Sounds. O ritmo musical é o Makossa e ele é cantado em Fang. Então a gente vai ouvir aí essa música que fez muito sucesso na África Ocidental
na década de 80, principalmente em Camarões. Então vamos ouvir Zangalewa, Zaminamina, do grupo Golden Sounds. Waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam Django Django zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam Django Django zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam Django Django zamina mina sangalewa anawam waka waka zamina mina sankalewa anawadada zamina mina waka waka zamina mina sankalewa anawa zamina mina ho zamina mina zamina mina sankalewa anawadada zamina mina waka waka zamina mina sankalewa anawa Django Django zamina mina sangalewa Django Django zamina mina sangalewa zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawa Django zamina mina sangalewa zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawa Django Django zamina mina sangalewa anawa dada waka waka zamina mina sangalewa tout le monde Django waka waka zamina mina sangalewa anawa Zangalewa anawa zamina mina zangalewa anawa zamina mina zangalewa anawa